Tem manchete não, tá? O que tem aqui hoje é uma conversa séria sobre um assunto que às vezes é meio zoado. Elon Musk, gênio por todos seus feitos já realizados. Seu maior sonho é tornar a humanidade interplanetária. Sua nova nave, chamada Starship, projetada para a viagem à Lua e ao planeta vermelho, já está sendo construída. Louco, gênio, sonhador, visionário. Será ele o Noé do nosso tempo? Que foi isso que você acabou de ver? Isso é a leitura de um post da filha do Silvio Santos. E ela tava falando sério. Saca suas ideias, ó. O mundo vai acabar. Mas você pode ficar tranquilo, porque tem um cara aí que ele vai te salvar. Tô falando de quem? Jesus? Não. O outro Jesus? Também não. Tô falando de um cara que vai te dar uma carona quando o mundo acabar para Marte, onde você vai viver feliz e para sempre. Essa é a ideia que tá na cabeça da filha do Silvio Santos. E o salvador dela é o Elon Musk. Porra, pra cair numa história dessas, pra cair num golpe desses, das duas uma. Ou você tem que ser muito idiota, ou você tem que ser a filha do Silvio Santos. Se bem que pra filha do Silvio Santos deve ser assim compulsório, obrigatório amar o Elon Musk. Porque, tipo, o marido dela ama. Então tem que manter aí a estabilidade do relacionamento. Olha aí o marido dela do lado do Elon Musk. Olha como é que o cara se comporta. It's a huge honor to stay here with you. Thank you very much. You are visionary. You are maybe I think everybody here is very happy to be here. My wife is here. Capachão, hein? Olha lá a cara dele de novo. É o Fábio Faria, mais conhecido como marido da filha do Silvio Santos. Você também poderia dizer que o Fábio Faria, ele é ministro das comunicações no Brasil. Mas isso é só um detalhe, né? Um detalhe que é importante porque esse detalhe nos leva a isso aqui, ó. Tá vendo isso? Isso é uma carta em que ele, um ministro de Estado, representando eu e você, implora para ver um tal de Dear Mr. Musk. E quer saber? Funcionou. Primeiro, ele, o ministro, foi até os Estados Unidos para ver o Elon Musk. E depois, você deve lembrar, o Elon Musk veio aqui no Brasil, foi quando o Fábio Faria também se encontrou com ele, o Bolsonaro estava lá. E assim, implorar para ver o Mr. Musk é ridículo, mas é só ridículo. Só que tem outros problemas, meu. Olha isso. Dear Mr. Musk, carta de Fábio Faria bilionário, revela que pressão da Anatel motivou amizade. Não sei se amizade também não é forçar a amizade, né? Mas assim, ó, a Anatel é a Agência Nacional das Telecomunicações. Se você for ler ali a reportagem da Brasil de Fato, você vai entender direitinho. O ministro, Fábio Faria, marido da filha do Silvio Santos, ele se propôs a usar o poder dele para beneficiar um empresário, para beneficiar o Elon Musk. Para beneficiar com o quê? Com o que é meu e com o que é seu, com os recursos públicos. Pois é, olha, quando um ministro de Estado ele usa o poder dele para ajudar empresário, esse empresário ajuda ele em troca, né? Normalmente é assim. Mas nesse caso não. Nesse caso pode ser tudo por amor. Everybody in Brazil loves you. I love Brazil. Dessa aproximação aí entre o Elon Musk e o governo Bolsonaro vieram duas possíveis parcerias, saca só. Ou o Elon Musk poderia levar a internet para o interiorzão do Brasil, porque ele tem os satélites lá que fazem isso, ou então o Elon Musk poderia ajudar o Brasil a monitorar os desmatamentos na Amazônia. Taking advantage to preserve the Amazon is very important for us. Absolutely. Utilizing technology, utilizing your satellites, your constellation is very important for us. Acontece que o Brasil já faz isso. O Brasil já tem tecnologia para isso dentro do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Instituto que o Bolsonaro está tentando destruir, justamente porque revela o desmatamento.
O presidente Jair Bolsonaro demitiu nesta sexta-feira Ricardo Galvão da direção do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, após a publicação de dados sobre o desmatamento na floresta amazônica. Galvão anunciou a demissão em um caso que a ONG Greenpeace descreveu como um ato de vingança contra aqueles que mostram a verdade. Você ouviu um nome bem importante ali, Ricardo Galvão. Esse é o cara que foi punido porque estava fazendo o próprio trabalho. Era o diretor do INPE, era o cara que estava monitorando os desmatamentos e divulgando os números. O Bolsonaro, claro, não gostou nada disso, né? Mas pelo menos o Ricardo Galvão, ele continua por aí para explicar para a gente o que o Elon Musk pode fazer para ajudar o Brasil. Que história é essa, né? Pô, o Brasil não estava ele mesmo monitorando os desmatamentos até outro dia? Será que a gente precisa da tecnologia do Elon Musk para fazer isso? Ouve ele. Para fazer essas imagens, seu satélite, vocês são jornalistas, sabe? Tem que ter câmeras muito avançadas que nós chamamos multiespectrais. Tem que olhar pelo menos em 5 comprimentos de onda diferentes que nós falamos, né? Os satélites da Starlink não têm essas câmeras. São satélites feitos para comunicação. Então, quando ele diz que vem e vai monitorar a Amazônia, está mentindo. A não ser que o presidente Bolsonaro vá dar um dinheiro enorme para a Starlink para desenvolver os satélites que necessitam. Starlink é o nome da empresa do Elon Musk, né? E o problema técnico com a câmera que ele mencionou ali é só um, tem vários outros que ele explica na entrevista para o My News. Mas assim, não importa se o produto do Elon Musk não serve, você quer comprar. Você quer comprar mesmo assim porque esse cara é legal. Esse cara é o cara que faz o foguete pousar de pé, pô. Esse cara é o cara que faz o carro se dirigir sozinho. Esse cara é o cara legalzão que aparece chapado ali, ó, curtindo uma brisa no podcast. Caramba! Além de tudo, esse é o cara que superou a calvície, pô. Você quer comprar o que quer que esse sujeito te ofereça. Existe um culto ao Elon Musk. E esse culto ele tá pegando os jovens, viu? Vou abrir, vou meter a mão aqui, hein? Vamos lá. Isso daqui eu só quero um compromisso com vocês, que é o seguinte. Esse quadro vai assinado pros membros. Caralho! Depois que cara, isso aqui for realidade, tá? O Elon sentado aqui, falando com vocês. Sabe por que isso é um culto? Vem comigo aqui, pensa comigo. Se você fosse começar uma nova religião, você ia ter que oferecer 2 coisas para os seus fiéis. A primeira delas, uma terra prometida. E no caso do culto ao Elon Musk, essa terra prometida é Marte. A ideia do Elon Musk qual que é? A cada 2 anos, ele quer mandar 1000 naves dele. Com 100 pessoas cada uma. Porra! Caralho. Esse cara é doido. Ele é maluco. Não, maluco é que é uma cidade enorme. Uma outra coisa que você teria que providenciar para os seus fiéis, se você inventasse uma nova religião, seria a resposta. Eu estou falando da grande resposta para todas aquelas questões que nos atormentam como humanidade. Sabe do que eu estou falando? De onde viemos? Para onde vamos? O que é este mundo? Por que estamos aqui? Esse tipo de coisa. O Elon Musk oferece isso também. Diz ele que o mundo é uma simulação, é um videogame. Ah, pronto, tudo explicado. This could be some simulation. It could. Do you entertain that? Well, the argument for the simulation, I think, is quite strong. Esse debate sobre a hipótese da simulação não é uma coisa tão simples que a gente possa equacionar num videozinho do YouTube. O melhor que a gente faz é manter o foco aqui no empreendedor Elon Musk. Um empreendedor que, como qualquer outro empreendedor, é também um herdeiro. No caso do Elon Musk, os pais são uma socialite e também um magnata da África do Sul, um cara que ganhou muito dinheiro com mineração. E esse herdeiro, é verdade, ele conseguiu multiplicar o dinheiro da família muitas e muitas vezes, aplicando no negócio certo, na hora certa. No caso dele aí, pagamentos online. Só que saiba disso, né? É muito mais fácil você aplicar no negócio certo, na hora certa, quando essa grana é dos teus pais. Melhor ainda se você receber a ajuda do governo. Tá vendo isso aí? É um tweet escrito pelo Donald Trump. Ele, o ex-presidente dos Estados Unidos, que teve com Elon Musk muitas e muitas vezes. E bora na tradução livre para saber que o que ele disse foi mais ou menos o seguinte. Quando Elon Musk veio na Casa Branca me pedir ajuda com todos os seus projetos subsidiados, tipo carro elétrico que não tem autonomia, ou então carro sem motorista que bate, ou sei lá, foguete que vai pra casa do caralho e não serve pra nada sem subsídio público, nessas horas ele sempre me dizia que era um grande fã do Donald Trump e que também era um republicano. Eu poderia ter dito alguma coisa assim pra ele: ô Elon Musk, você caia de joelho aí e implore pela grana. E olha, se eu tivesse feito isso, ele se ajoelhava mesmo, hein?
Tá, então ele nasceu rico e tem acesso aos recursos dos cofres públicos mais ricos do mundo. Mas ainda assim ele tem mérito. E sabe por que ele tem mérito? Porque ele trabalha mais do que você, seu vagabundo. Elon Musk trabalha cerca de 100 horas por semana. Ele dorme apenas 6 horas por noite, isso porque ele percebeu que quando ele dormia menos que isso, a produtividade dele era menor. Será que o Elon Musk vive assim mesmo? Eu não sei. O que eu sei é que o culto ao Elon Musk está ajudando a propagar esses hábitos aí que não são lá muito legais, né? Ele não gasta tempo nem pra comer, faz suas refeições no escritório ou em reuniões. Ele diz que come comidas rápidas em apenas 5 minutos. É isso aí, o Elon Musk é um workaholic que além de ser bilionário diz que vive como pobre, tudo porque ele não quer ganhar dinheiro. Não, ele quer conduzir o progresso da humanidade, inventando o carro que se dirige sozinho. Um levantamento feito nos Estados Unidos revelou que houve cerca de 270 acidentes com carros autônomos que dirigem praticamente sozinhos. Os casos envolvem a empresa Tesla de Elon Musk. E agora sim, chegou a hora de reconhecer a verdadeira competência do Elon Musk, porque se não fosse ele, você teria ouvido falar em vários acidentes como esse aí. Pois é, a empresa dele trabalhou muito para esconder os defeitos do piloto automático e sabe Deus quanta gente morreu por causa disso. E numa boa, eu sinceramente espero que essas pessoas que morreram dirigindo carros da Tesla, sabe Deus quantas foram, eu sinceramente espero que essas pessoas tenham vivido vidas melhores que a dos funcionários do Elon Musk. É verdade, as fábricas dele fazem umas coisas tão cabulosas, mas tão cabulosas, horríveis, sinistras. Meu, o cara conseguiu a proeza de ser chamado de escravocrata pela Veja, porra. Que é isso? E pior mesmo é saber que o trabalho escravo está sendo usado para fazer um trabalho de merda, nem para construir coisa boa. Olha isso aí, ó. Olha essa ideia. Túneis por dentro dos quais trafegam automóveis. Assim, descongestionaremos as ruas. Foi a ideia lá que o Elon Musk teve. Aí ele pegou dinheiro público em Las Vegas para construir essa bobagem aí. O que aconteceu? Agora tem congestionamento na superfície e debaixo da terra. Pois é, e sabe Deus quantos milhões de dólares isso custou. Deu errado, como muitas outras coisas que o Elon Musk faz. E não tem problema que muitas das coisas que ele faz deem errado, porque é muito comum que um homem na posição de poder erre de novo e de novo e de novo e continue sendo chamado de mito. Mas o mais importante da presença deles é algo que é imaterial. Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade. É aquilo que nos fará falta para qualquer coisa que, porventura, possamos pensar para o futuro. E o exemplo que nos deu há poucos dias, quando se anunciou a conta do Twitter. Teve essa, né? Eu já ia esquecendo. Ele prometeu comprar o Twitter. Bolsonaro adorou. Para nós aqui foi como um sopro de esperança. Elon Musk, o mito da liberdade, decepcionou seus fiéis, mas eles continuam e continuarão por aí. Por que acreditar num tiozinho tipo esse aí, ó, usando um chapéu de cowboy, pastor, vendendo feijão contra a Covid? Pô, acreditar nesse cara é coisa pra otário. Mas isso é enganar. Não, você que está enganado. Você viu, na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de coronavírus, e estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. Inteligente mesmo é acreditar no mega empreendedor que vai nos levar para Marte. Aí sim é razoável. E sabe por quê? Porque nesse caso, trata-se de ciência. O golpe tá aí, cai quem quer. O governo brasileiro quer cair no golpe a todo custo. Para os bolsonaristas, o Elon Musk, além de tudo, é um filantropo, é um cara bonzinho que veio aqui para ajudar o Brasil a apagar o fogo na Amazônia, para ajudar o Brasil, esse país pé rapado, esse país coitado, que não sabe nem apagar fogo direito. Mas assim, será mesmo que o Elon Musk veio ajudar o Brasil de graça? Porque tem uma frase aí que todo liberal gosta. Em bom português, there is no free lunch. Durante eras nos disseram que o dilúvio foi um castigo. E a esse castigo tão severo só sobreviveram Noé, os seus e, claro,
exemplares únicos de cada criatura na terra. Só que durante eras nos omitiram o real significado da arca. Um feito impossível da engenharia naval, um salto tecnológico, um verdadeiro milagre que mesmo hoje a humanidade não poderia replicar. Deus sacrificou quase toda a sua criação, mas estimulou a humanidade a dar o próximo passo, a aprender a empreender. Porque com este empreendimento celeste chamado Arca, a humanidade começou a aprender a conquistar os mares. E viajando por eles, ocupou todo o mundo herdado de Deus. Porque Deus é, antes de tudo, um empreendedor. E você, humano, é um empreendimento dele. Com o dilúvio, a humanidade, que é este empreendimento de Deus, rendeu e prosperou, dominou os mares e, posteriormente, os céus. Orgulhou o Criador com suas próprias criações. Submarinos exploram as profundezas dos oceanos. Aviões rasgam os céus a velocidades que impressionam até mesmo nosso Senhor. Máquinas pesadas são levadas a lugares distantes para domesticar territórios antes hostis. O progresso da humanidade alegra o nosso Deus. E neste momento, Deus nos incentiva a progredir mais uma vez. Ele altera os rumos de sua criação e pouco a pouco aumenta o nível dos mares. Fazendo isso, Deus realiza uma pouco conhecida profecia de Noé. Porque foi Noé, ele mesmo, quem disse, ao desembarcar da arca, quando ela tocou o topo da montanha mais alta: um dia, nosso Senhor erguerá estas águas para além do topo de qualquer montanha. Primeiro, o homem ficará impedido pelas águas de tocar as terras. Depois os mares subirão tanto, mas tanto, que o homem só poderá viver nas estrelas. Sabereis que este tempo é chegado, quando surgir outra alma neste mundo como a minha, Noé, da arca. E outra alma como a de Noé já está entre nós. Elon Musk, empreendedor como Noé e como Deus antes dele. Caberá a Elon salvar a humanidade e salvar cada exemplar da criação divina. A arca desta vez navegará pelas estrelas como previu Noé, uma nave spaceship. Elon Musk levará a humanidade a muitas moradas chamadas planetas. E a primeira delas será Marte. E Deus já sabe no que transformaremos Marte e todos nossos novos lares. Deus sabe que a humanidade conseguirá realizar seu grande feito, recriará o Jardim do Éden. E esta é a maior de todas as utopias, a recriação do Jardim do Éden. A recriação deste jardim é a meta a ser batida neste grandioso empreendimento divino. E tudo começa com Elon Musk. Seria uma pena se você jogasse esse vídeo que você acabou de ver no WhatsApp e alguém acreditasse nisso. Mas também seria engraçado. Mas não faz diferença, você não vai fazer isso. Não. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.